Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! Existem instituições que prestam serviços e existem instituições que mudam as vidas. O Instituto da Criança com Diabetes é uma delas. Ao longo de sua história, o Instituto tem sido um lugar onde ciência e carinho caminham juntos, onde o cuidado vai além dos tratamentos e onde milhares de crianças e adolescentes encontram a oportunidade de sonhar, crescer e viver com dignidade. Recebemos hoje a doutora Márcia, vice-presidente do Instituto, representante de uma equipe que trabalha todos os dias para mostrar que a diabetes não define limites, não impede conquistas e não apaga sonhos. O ICD é feito de pessoas que acreditam na força, do acolhimento, da importância da informação e do poder da solidariedade. É uma alegria receber alguém que faz parte de uma história tão bonita, de uma construção com dedicação, compromisso e amor. Seja muito bem-vinda, doutora Márcia. Olá a todos, agradecemos o convite de estarmos divulgando então aqui nosso trabalho de excelência já, que abriu as suas portas já desde 2004, mas que vem já há mais de 28 anos nessa causa, né, trabalhando sobre a causa, o diabetes, né? Eu estava acompanhando e lendo a principal missão, né, do ICD, e eu gostaria que você falasse sobre isso um pouquinho para a gente. Então, já desde que a gente abriu as portas, a gente tem acolhido em torno de 5.545 crianças e adolescentes que tiveram diagnóstico de diabetes antes dos 21 anos. E desde que a gente começa a atender todo o paciente e as suas famílias, a gente vem acompanhando esses pacientes ao longo dos anos, né? Porque a nossa porta de entrada é ter diabetes de 0 a 20 anos, né? E a gente hoje acolhe a crianças, adolescentes, suas famílias de mais de 346 municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? E desde que a gente abriu as portas, uma das coisas que é o nosso foco é, sem dúvida nenhuma, assistência à criança e à família com diabetes. Porém, a gente tem outros objetivos e outras missões, né, que é, sendo um deles, a capacitação também de público, de população, de comunidade, de famílias, para que entendam mais sobre a patologia. E um outro objetivo que a gente tem nesses anos todos é captar recursos humanos para que a gente possa auxiliar as nossas famílias e o nosso paciente a ter o melhor atendimento, né? Muitas vezes auxiliando com a disponibilização de insumos, enquanto o poder público não consegue ou não recebe diretamente do poder público. Doutora Márcia, a gente tem hoje a informação de que o ICD ele é referência internacional. Isso é divulgado, né, nas redes de vocês e também de uma forma jornalística. O que eu lhe pergunto é qual o fator principal que fez com que alcançasse esse nível de referência? Nós somos certificados pela IDF, que é a maior instituição mundial em diabetes, né? E nós somos certificados porque a gente, nesses anos todos, eu tenho demonstrado, né, a nível nacional e internacional, a nossa excelência. Ou seja, a gente tem uma equipe interdisciplinar que consegue acolher o paciente com diabetes em toda a sua integralidade, né? A gente não olha somente para a condição, o diabetes. A gente é obrigado a olhar para o paciente como um todo. Hoje a gente sabe que quanto mais recursos, mais a gente trabalha com educação em diabetes, a qualidade de vida e né, o estresse que o diabetes exerce numa família, isso auxilia muito para que no futuro as complicações que vêm do mau controle da doença ou do tempo de duração da doença sejam minimizados. Então esse acolhimento, essa assistência, né, a gente trabalhando com novos dispositivos, trabalhando com novas insulinas, ou sempre visando o melhor tratamento e uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. Vocês têm um trabalho interdisciplinar. Quais são as especialidades que são oferecidas aí? De que forma foi feito é um conveniamento junto ao Hospital Conceição? Sim, nós temos uma parceria com o Grupo Hospitalar
eu sou médica endocrinologista aqui da equipe. Eu estou na equipe desde que o Instituto abriu as portas lá em 2004, ou seja, já ganhei maioridade, né? Mais de 21 anos. A gente está completando em janeiro em janeiro desse ano, a gente completa nossos 23 anos de funcionamento, né? O atendimento é 100% SUS, nós somos uma instituição, então 100% SUS, onde o paciente chega para nós por demanda já com diagnóstico de diabetes pré-estabelecido, né? E esse paciente acaba sendo regulado pelos órgãos públicos, né? Para ser regulado no Sistema Único de Saúde, e a partir daí ele entra na instituição inicialmente com atendimento no Hospital Dia, que é um funcionamento das 8 às 17 horas. Esse paciente é acolhido, onde é feito toda a triagem, se vê a pressão, o peso, a altura, como é que está a glicemia naquele momento na chegada. Esse paciente passa durante um período, aqui o período da manhã e tarde, ele é atendido então também por um endocrinologista, uma nutricionista, uma enfermeira, e nesse dia já se faz uma avaliação geral para ver necessidades de outros profissionais necessários naquele momento. Assistente social também já faz esse primeiro atendimento, né? Que ele é super importante porque ela vai dar as orientações de onde buscar auxílio, né, nos órgãos públicos para os pacientes poderem receber os insumos que são importantes para o manejo do diabetes. Tem em torno de 12 especialidades oferecidas. Isso. Então, posteriormente, os pacientes são encaminhados para o nosso ambulatório. No ambulatório, além dos profissionais que eu já citei, médico, nutricionista, enfermeira, psicóloga, assistente social, nefrologista, profissionais todos que atuam na área, né, técnico de enfermagem, oftalmologia. Então, são toda uma equipe que assiste a pessoa que tem diabetes. E hoje, qual é o primeiro... que eu quero lhe perguntar assim, o principal desafio hoje, não só do paciente, em que pese, e a diferença de idade, né, do diagnóstico, mas da família. Eu acho que o diabetes tipo 1, né, que é a principal forma que afeta crianças e adolescentes, né, é o diabetes tipo 1, né, que é aquela forma de diabetes que é causada por um processo autoimune, ou seja, você desenvolve as células de defesa e as células de defesa afetam a célula produtora de insulina, que mais de 95% das crianças que têm diabetes têm essa forma de diabetes, e a gente sabe quanto isso é desafiador, né? Porque até o momento essa condição ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, quando a gente dá um diagnóstico de uma doença crônica, eu costumo dizer que ele mexe com as nossas emoções, né? A gente não pode dizer que nada, tudo vai ficar igual, porque é uma condição que impõe às famílias algumas mudanças comportamentais, mudanças educacionais, mudanças que são importantes para poder lidar tanto com uma criança, com um adolescente, ou até mesmo um adulto com diagnóstico de diabetes. Por quê? Porque nessa forma de diabetes, o único tratamento ou tratamento que é imprescindível é usar a insulina. E a gente sabe que quando a gente trata o diabetes, não adianta a gente usar uma insulina somente uma vez ao dia. A gente tem que usar a insulina antes das refeições, a gente tem que fazer a ponta de dedo, avaliar como é que está a glicose naquele momento, se a glicose sobe ou se a glicose cai. A gente tem que ser orientado e instruído a como lidar com uma hiperglicemia, que é a glicose alta, ou como lidar com uma hipoglicemia, que é a glicose baixa, porque a glicose baixa não identificada ou não tratada, ela pode levar a formas mais graves de hipoglicemia, como uma perda de consciência, uma crise convulsiva. Então é importante essa orientação e a educação continuada, né, e de forma regular, para que os pacientes sempre estejam atualizados a como manejar a doença, né? Doutora Márcia, o paciente que ele não necessita de atendimento SUS,
né, dentro de uma categoria social. Esse paciente também pode buscar essas orientações e essa ajuda com vocês e os direcionamentos necessários e também o tratamento interdisciplinar? Com certeza, sim. O Instituto da Criança com Diabetes, ele é um atendimento SUS para qualquer criança, adolescente, adulto, jovem que tenha tido o diagnóstico de 0 a 21 anos e que ele tenha até o momento da entrada no serviço até essa idade, né? Com certeza a gente recebe isso sempre de outros hospitais, pacientes que têm convênio, pacientes de via privada. Por quê? Porque é difícil hoje a gente ter um atendimento multidisciplinar e interdisciplinar que possa acolher a criança, o adolescente, ou até esse adulto jovem com diabetes de uma forma integral, de uma forma humanizada, né? A gente sabe que quando você centraliza todos esses atendimentos, essas especialidades num único serviço, isso facilita a vida da família do paciente, né? Se não, imagina você ter que um dia marcar nutricionista, outro dia marcar o endocrinologista, outro dia marcar a enfermeira, né? E isso faz com que você venha no serviço e naquele momento você tenha essas especialidades. Normalmente a gente costuma agendar de 3 a 4 especialidades naquele dia de atendimento das consultas. Tá, e esses pacientes que vêm oriundos de encaminhamentos extra-SUS, ou de outros estados, enfim, que tenham familiares aqui, eles podem utilizar o tratamento de vocês. Eles é disponibilizado na sua integralidade, então, todas as especialidades? Sim, na sua integralidade. Só que esses pacientes que vêm de outros serviços, vamos dizer assim, ou de via privada, a gente tem o atendimento, a gente sabe que o atendimento de diabetes tipo 1 é um atendimento nesse diagnóstico, nessa fase inicial, ele tem que ser de forma imediata. Porque os sinais e sintomas que acontecem quando se tem o diabetes, né, que é urinar muito, beber muita água, urinar bastante, se não tratados rapidamente, esses sinais podem evoluir até formas mais graves de diagnóstico e principalmente uma forma que a gente chama cetoacidose diabética, que é uma situação grave, que pode causar danos cerebrais irreversíveis, que vai desidratar muito o paciente, ele vai precisar de UTI. Então a gente sabe que o atendimento inicial de uma criança com diabetes, ele não pode ficar esperando muito tempo. Então, a gente faz esse acolhimento, esse atendimento inicial e a gente sempre solicita ao paciente, independente de onde ele seja, que ele vá até a unidade básica de saúde, ao bairro onde ele pertence, seja ele independente do bairro que ele more, e ele solicite a regulação via as prefeituras de saúde para que ele possa ser atendido aqui pela equipe interdisciplinar. A gente faz até 3 atendimentos, então esse primeiro atendimento e até 3 atendimentos antes de ser regulado, né, pelos órgãos públicos, mas o paciente é encaminhado a fazer essa regulação. Vamos falar de sintomas, então. Independente da idade, os sintomas, eles são globais, são gerais? Ou uma criança, quanto menor, tem que estar mais atenta a um sintoma específico? Os sinais e sintomas clássicos são urinar muito, beber muita água, urinar bastante. E em crianças especificamente, em crianças que já têm controle de esfíncter, ou seja, já vão no banheiro, durante a noite a gente pode perceber que a criança começa a acordar mais para fazer xixi, muitas vezes também causando a enurese, que volta a fazer xixi na cama. Então, em crianças menores, talvez um detalhe que a gente tenha que sempre considerar, a criança já não fazia mais xixi na cama e volta a fazer xixi na cama, né? Porque esse aumento da diurese, ele não é só diurno, ele é noturno também, né? Esses são os principais sintomas. Se isso não for diagnosticado,
esses sintomas vão evoluir com perda de peso, né? A gente diz não identificado, 2 a 4 semanas evoluem com perda de peso, podendo evoluir, então, também com cansaço, visão turva, né? E isso evolui para a forma mais grave, que é a cetoacidose diabética, né? A gente vai fazer um rápido intervalo aqui e depois a gente volta para falar um pouquinho sobre as tecnologias e de que maneira elas conseguem também a gente fazer o melhor uso delas durante os tratamentos. Após o intervalo super rápido, então, a gente volta a conversar com a vice-presidente do ICD e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de tecnologia hoje, de que forma essa tecnologia ela consegue aprimorar e acelerar o tratamento e também a prevenção nesses pacientes com diabetes tipo 1. Doutora Márcia, gostaria que a senhora falasse então um pouquinho para a gente sobre isso. Então, durante muitos anos, né, a gente media como a glicose do paciente com diabetes. A gente media na ponta de dedo. E a gente sabe que medir na ponta de dedo 3, 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, ele não reflete a realidade das 24 horas. Porque quando eu meço a ponta de dedo, eu estou avaliando a glicose naquele exato momento. Mas eu não consigo perceber qual vai ser a tendência da glicose. Se essa tendência que nos próximos minutos, próximas horas, ela suba ou ela caia, eu não vou conseguir perceber. E aí entra a tecnologia, né? A tecnologia, diabetes tipo 1 hoje, tecnologia, eles andam juntos. Porque a tecnologia, principalmente com o uso de sensores, revolucionou o tratamento e o manejo do diabetes. Porque o uso do sensor, ele permite visualizar a glicose ao longo do dia. Ou seja, a gente consegue visualizar em tempo real como é que está a minha glicose, como é que ela estava há uns minutos atrás e como é que ela vai ficar. Isso faz com que eu possa adotar uma conduta antes de ter uma hipoglicemia, porque eu estou trabalhando com uma previsão de hipoglicemia, e também que eu possa adotar uma conduta se eu já estou observando que a glicose vai ter uma tendência de subida. Além disso, as tecnologias com sensores, elas possibilitam, elas têm alarmes. E esses alarmes vão tocar para os pais, muitas vezes com uma criança menor dormindo no quarto, e a criança não tem nenhum sintoma ou está dormindo, não viu, mas o alarme de hipoglicemia, o alarme de alerta que a criança está tendo uma hipoglicemia ou vai ter uma hipoglicemia, acontece lá no quarto dos pais. O mesmo vale numa criança que está na escola, por exemplo. E a gente sabe que o uso dos sensores, a gente vai pegar um aparelhinho, um dispositivo ou até mesmo um celular e vai visualizar o resultado da glicose em tempo real naquele dispositivo ou no próprio celular. Então, quanto isso auxiliou e auxilia o dia a dia de uma criança, de uma família, de um adolescente com diabetes, né? Porque o fato de você saber como é que a glicose está ao longo do dia, isso faz com que você tome condutas e com isso, sim, a longo prazo, melhora os eventos e as complicações que vêm ao longo dos anos de diabetes e principalmente de você ter mais complicações, né? Então, a tecnologia, hoje, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em sensor, a gente usa um termo que se chama tempo no alvo, que é quanto tempo eu fico com a glicose dentro da meta de 70 a 180. E hoje existe uma recomendação de diretrizes de manter esse tempo no alvo mais de 70%. As diretrizes também nos auxiliam e nos recomendam que tempo eu posso ficar com a glicose um pouquinho mais alta, com a glicose um pouquinho mais baixa. E isso aliado à contagem de carboidrato, ou seja, eu vou contar quantas gramas de carboidrato tem em cada alimento que eu vou comer, com certeza melhora meu controle glicêmico, né? E eu consigo ajustar a dose de insulina que eu vou aplicar antes da refeição para aquele carboidrato que eu vou comer,
para aquele valor, como é que está a minha glicose, e sem dúvida vou considerar aquela tendência, né? O que vai acontecer depois, né? O que eu vou fazer depois? Eu vou fazer uma atividade física, eu vou ter que comer um pouquinho a mais, eu preciso cuidar um pouquinho a mais se a minha glicose está mais baixa, ou tem uma tendência a ter uma hipo ou uma hiperglicemia. Então, essa previsibilidade do que acontece na minha glicose, ela é importantíssima para que você consiga se manter dentro das metas recomendadas. Mas lembro, tecnologia precisa de educação. E educação, em diabetes, ela tem que ser de forma contínua, de forma regular. E dependendo da faixa etária que a gente trabalha, a gente sabe que as coisas funcionam por repetição. Então, num adolescente, quanto é importante a gente falar para ele, eu não vou só me basear em números, o número que está a glicose, o número que está no sensor, o número de tempo no alvo. É todo um contexto. Então, quanto é importante a gente trabalhar isso em cada consulta, a gente revisar conceitos, né, e ver o que pode estar acontecendo, porque hoje a gente sabe, tem mais de 42 fatores que alteram a ação da insulina, né? O fator emocional, fator onde que eu apliquei a insulina, validade das insulinas. Então, são várias coisas. Então, você imagine uma pessoa que por dia tem mais de 180 tomadas de decisões, quanto isso não sobrecarrega uma família com diabetes. E às vezes a gente não pode esquecer que o de estresse, ou seja, todo o estresse, o burnout dessas famílias, ou seja, cuidar também da saúde emocional se torna uma coisa super importante e de ser avaliada durante o atendimento das pessoas que têm diabetes tipo 1. Deixa eu lhe perguntar uma questão, uma curiosidade que surgiu agora, porque durante toda a sua fala, e que de uma forma muito esclarecedora, é colocado sobre o monitoramento, né? Principalmente em pacientes menores com idade tenra. O que eu lhe pergunto é, existe algum trabalho feito com parcerias ou convênios com secretarias, ou até mesmo com o Ministério da Educação, em relação a essa parte do monitoramento dentro das escolas? Na realidade, assim, a gente tem hoje alguns municípios que fornecem a monitoramento contínuo de glicose. A gente, no estado do Rio Grande do Sul, existem alguns municípios no Brasil inteiro. Alguns municípios, eles conseguem disponibilizar os sensores por verba parlamentar. E a gente sabe que a verba parlamentar, ela tem um início, um meio e um fim. Então, hoje a gente não tem locais, né, dentro do estado do Rio Grande do Sul que forneçam os sensores para todo mundo que tem diabetes tipo 1, né? E as escolas, os treinamentos que existem, normalmente são buscado através dos pais, que vão na escola, conversam com os professores, conversam com a diretoria, e os pais, vamos dizer assim, funcionam como replicadores da informação, ou seja, eles têm o papel educacional também na escola. A gente sabe que a maior parte das escolas, principalmente escolas públicas, não tem um monitor que fique com a criança, ou não tem um técnico de enfermagem que possa ser treinado para poder lidar com a monitorização contínua de uma criança menor, por exemplo, mas a gente tem trabalhado bastante no esclarecimento, na educação, temos capacitado algumas escolas aqui na nossa instituição, sempre a escola que nos pede, que quer aprender mais, a gente tem capacitado algumas escolas para que possam lidar de uma forma mais tranquila com a criança com diabetes. A gente, infelizmente, e aqui a gente teria muito mais assuntos para a gente falar, a gente infelizmente está chegando nos minutos finais do nosso programa. E aí eu lhe pergunto o seguinte, em quase 3 décadas, né, de instituto, e com essa referência internacional que é hoje o Instituto da Criança aqui no Rio Grande do Sul, qual o sonho ainda de vocês, da equipe técnica, presidência e diretoria, ainda que vocês tenham realizado?
Eu acho que a gente segue o nosso lema, né? Não sei se está aparecendo aqui para ti atrás, mas está escrito aqui: aqui se aprende a voar. E o nosso objetivo é que nossos pacientes, os nossos familiares, consigam aprender a voar. Eles têm, desde o início do diagnóstico, uma equipe que é capacitada, que é treinada a como lidar com o diabetes, que nossos pacientes consigam aprender a voar, que as complicações crônicas que vêm da doença, dos anos de doença, do mau controle da doença, com certeza elas não que sejam postergadas e que os nossos pacientes possam ter uma melhor qualidade de vida e que o diabetes não seja limite, né? Que o diabetes nos ensine realmente a voar. Doutora Márcia, muito obrigada pela sua participação. TV Minuano fica de portas abertas e da mesma forma o nosso programa. Obrigada por todos os esclarecimentos e também a gente fica com a dívida de fazer, então, mais uma visita de uma forma in loco e mostrar todo o tratamento de vocês e a grandiosidade do Instituto. Muito obrigada.